tudo bem? Está começando mais o programa Top Kids. E hoje, para comemorar a Semana Mundial da Voz, estamos aqui para fazer uma entrevista com a fonoaudióloga Carol Menezes. Então, bora lá? Carol, muito obrigada por nos receber aqui hoje, viu? Foi um grande prazer, muito obrigada pela presença de vocês. Carol, conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho e sobre as atividades. Eu sou formada em música, em fonoaudiologia, mas também sou psicanalista, hipnoterapeuta, consteladora. Então, meu trabalho é na área de voz. Como são várias formações, eu chamo de assessoria vocal, porque não é exatamente uma técnica vocal convencional, né? Uma mistura da fonoaudiologia, e também para as pessoas que têm medo de falar em público, medo de cantar, algum trauma, alguma questão, eu lanço mão da hipnoterapia, da constelação e de outras técnicas emocionais. Carol, a gente apresenta aqui o programa na Tarobá, né? E a gente também faz aula de canto no Centro Musical. E quais são os cuidados que a gente tem que ter com a nossa voz? A gente que fala muito, né, pra cantar, como que é? Em geral, os cuidados são bem parecidos para quem canta e para quem fala, mas o uso da técnica que tem algumas especificidades. Então, para quem fala, você precisa pensar em toda a sua rotina. Então, beber mais água, a gente tem que tomar em torno de 35 ml por quilo. Então, fazer o cálculo mesmo, 35 vezes o seu peso, distribui aí o tempo que você fica acordado, porque aí as suas pregas vocais vão estar mais hidratadas. Outra coisa importante para a gente fazer, tanto para quem fala ou canta, é a nebulização, inalação mesmo com soro fisiológico, porque assim ela promove um amortecimento no impacto das pregas vocais. Antes de cantar, mais importante ainda. E aí alguns cuidados básicos, por exemplo, que é o aquecimento vocal, né? Tem várias formas de aquecer a voz. Às vezes a pessoa confunde com aula de canto o aquecimento. E fica lá meia hora, 40 minutos aquecendo a voz. Então, coisa de 10 minutinhos, tem alguns exercícios. Outras questões para vocês pensarem são as questões de técnica vocal. Para a pessoa que fala profissionalmente ou canta, a gente precisa pensar em 4 pontos principais. Que esses pontos são a respiração, a articulação, a ressonância tem a ver com o jeito que amplifica a sua voz e modifica o timbre que você quer, e também as questões de fonte sonora, que são as questões de pregas vocais propriamente ditas, né? Então aqui a gente vai pensar se você tem algum probleminha vocal, famoso calo, né, de pregas vocais, que são os nódulos ou qualquer outra coisa. Algumas são congênitas, a pessoa nasce com isso, e outras são adquiridas por mau uso vocal ou uso inadequado. E para quem tem medo de falar em público, cantar em público, falar na frente das pessoas, como que trata isso? Algumas pessoas têm medo de falar em públicos grandes, públicos maiores, e outras em públicos menores. Tudo depende da sua história de vida. Depende do que aconteceu lá na infância, geralmente, algum trauma, alguma situação de constrangimento. E isso fixa lá no inconsciente, que é como se fosse um baú que fica guardadinho, a gente não acessa. E essas informações ficam ali, só que quando você se depara com uma situação que traz a mesma emoção que você viveu lá atrás, dispara uma sensação de resistência onde você fica com algum sintoma. Por exemplo, medo, tremor, sudorese, né? Fica suando muito, a voz fica trêmula, esquece o texto, não lembra a letra da música, começa a desafinar mesmo que você cante muito bem nos ensaios. Então são sintomas, são coisas que você pode observar. Gagueira, às vezes uma gagueira pontual ou até aquela gagueira já instalada. Então a gente precisa identificar o que aconteceu. O processo de hipnoterapia, ele é excelente para isso e pode ser já executado em pré-adolescentes, em adolescentes com a supervisão dos pais. E é muito importante porque dessa forma você identifica qual é o trauma e já trata no momento da hipnoterapia. Tem outras técnicas também, como a constelação familiar sistêmica e a própria assessoria vocal, né? Porque às vezes você já identificou o trauma, fez o acompanhamento psicanalítico, mas precisa o quê? Aprender a técnica, né? A partir do momento que você tirou o problema inicial, mas aí você precisa aprender como usar a sua voz, usar a sua fala. Você atende tanto adulto quanto criança, né? E como que a gente pode identificar que a pessoa tem uma dificuldade vocal? Eu atendo pessoas que precisam melhorar o seu padrão comunicativo, sua fala, seu canto, e também pessoas que têm algum problema vocal já instalado. Então, tanto crianças quanto adultos. Mas, às vezes, as pessoas confundem fala com voz. É bem importante a gente falar sobre esse detalhe. Por quê? Porque o problema de fala, às vezes, está ligado a uma troca de letras, alguma coisa que a criança fala errado. Então, isso eu não atendo. Eu atendo realmente um problema do som. A voz é o que sai, né, o ar que sai dos seus pulmões e faz a vibração lá nas suas pregas vocais. Então, não é
o que você está articulando. Então, como que seria para identificar um problema? Por exemplo, a pessoa tem uma rouquidão, uma voz mais soprosa, aquela voz fraca, ou fica muito cansado depois de falar, por exemplo, de repente quando vocês apresentam por muito tempo, volta com a voz cansada. Então, tanto pessoas que têm um problema vocal já instalado, quanto pessoas que queiram melhorar. Blogueiros, influencers em geral, youtubers, cantores, apresentadores, jornalistas, já é mais o meu foco. No caso das crianças, algumas questões são congênitas, por exemplo, cistos, sulcos. Isso é uma questão que a gente começa a identificar quando a criança fala grave demais, fala grosso. Por quê? Porque as crianças, independente de serem meninos ou meninas, têm uma voz mais aguda, como uma mulher adulta que canta mais agudo, uma mulher soprano. Então, se a criança ela fala grave demais ou já apresenta muita rouquidão, cansaço ao falar, ou aquela voz soprosa, fraquinha, já é um sinal para você procurar um otorrinolaringologista para fazer um exame. Você tem como mostrar pra gente alguma atividade, como que funciona o tratamento? Claro, vamos lá. Então vamos lá, a Isabelle vai fazer um exercício com movimento corporal, que a gente vai usar a bola para facilitar o processo de ressonância, mas em casa vocês podem fazer até com uma cadeira, não tem problema nenhum. Isa, então você vai fazer o seguinte, você vai fazer um som de M, bem suave, tá? Não é para pôr força. E aí você vai começar enrolando, você vai indo com o corpo até aqui embaixo e depois você vai voltando, só que a cabeça na volta é a última a voltar. Relaxa aqui e a cabeça vai voltando no final, pode ser? Fazendo o som. Exatamente, vamos lá. Isso, pode respirar no meio se você precisar, inspira, aí vai e volta, a cabeça é a última. Isso, e sobe, e vai de novo. E vai transformar agora esse M num som de U. E vai escorregando pelas notas. Esse exercício é para facilitar a amplificação da sua voz sem fazer esforço. Mas o detalhe importante é que você não pode fazer com força, tem que ser muito suave. Assim o som vai procurando os lugares de amplificação natural que são no seu crânio. Agora com a Alice nós vamos pensar na respiração dela e em fortalecer a ativação das pregas vocais. Alice, então você vai inspirar, imaginando que o seu ar vem aqui para trás, lá nas suas costas. E na hora de você soltar o ar, você vai soltar abrindo o arco. Olha lá, inspira e abre o arco soltando o ar. Isso, sem fazer muita força, tá? Isso, relaxa, só uma intenção de abrir. Vai inspirar lá atrás. Vocês vão tentar deixar o ar entrar, imaginando que lá no final das costelas de vocês vai expandir. Expande e empurra meu dedo, Alice. Isso, e relaxa o peito, tenta não deixar o peito elevar, trabalha sempre aqui nas costas. Isso, muito bem. E na hora de soltar, vai soltar abrindo. Agora inspira abrindo. Isso, e solta o ar. Esse exercício é para trabalhar a respiração e a ativação muscular. Quando ela for cantar ou falar, ela vai perceber uma diferença na sustentação da voz dela. Carol, eu amei a nossa entrevista de hoje, também amei a aula que a gente teve. Nossa, eu também adorei, Carol. Muito obrigada mais uma vez por receber a gente aqui hoje, viu? Eu que agradeço a presença de vocês e espero que voltem mais vezes. E para quem quiser entrar em contato, como que faz? Pode me procurar pelo direct no Instagram, @carolmenezesfono. Lá também tem diversos materiais gratuitos, inclusive o e-book que vocês podem baixar por lá. Tem o canal do YouTube Carol Menezes, onde vocês têm acesso também a bastante material. E para quem precisar, tem o WhatsApp aqui, vocês podem enviar para agendar consultas ou fazerem perguntas de mais informações. E o contato dela vai estar aqui na tela. Pessoal, já estamos aqui com o Ricardo. Muito obrigada, Ricardo, por nos receber aqui hoje. Eu que agradeço o convite. E Ricardo, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho e como que você chegou aqui no Centro Musical. Sim, então eu sou professor de música aqui no Centro Musical. Acho que eu já estou aqui há uns 2 anos para 3 anos já, né, como professor. Comecei meus estudos com música bem cedinho, criança, com 10 anos de idade. Hoje eu estou com 39. E esse trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, que é com esses instrumentos que a gente chama, que são as taças tibetanas, e tem alguns outros instrumentos, depois eu posso falar um pouquinho do nome,
como funciona, é de um trabalho que eu venho realizando, que é o uso da música, não da música exatamente, mas do uso desses instrumentos como terapia, de formas terapêuticas. Nossa, que legal, Ricardo! E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as taças tibetanas, né? Isso, eu vou comentar um pouquinho desses instrumentos, né? Que além de instrumento musical, ele já é um instrumento milenar que vem do Oriente, então vários países do Oriente, né, utilizam esse instrumento. Ele está muito presente em contextos religiosos, como no Tibete, no budismo, né, que eles utilizam eles como instrumento para práticas de meditação e práticas de cura. Então, de alguns anos para cá, de umas décadas para cá, o Ocidente vem pesquisando sobre o uso desses instrumentos de forma terapêutica, além de instrumento musical, né? E é isso que eu venho pesquisando já desde 2016, mais ou menos, que eu comecei a fazer essa pesquisa sobre instrumentos musicais ancestrais que são utilizados para fins específicos, né? Como eu disse, para cura. Então, como eu disse, as taças, principalmente as taças tibetanas, vêm utilizadas bastante para uma prática que é chamada de massagem sonora. A gente utiliza essas taças em cima do corpo, né? A gente coloca, posiciona ela em algumas partes específicas do corpo e toca elas, e a partir do som ele provoca várias reações físicas, né, no corpo. Então, por exemplo, se a gente tocar aqui, vou até tocar para vocês ouvirem o som. É um som bem relaxante, né? Não sei se está dando para ouvir bem. E aí a proposta é utilizar a partir do som, né? Ele vai, essa vibração das taças vai provocar uma ressonância, né? Uma vibração no corpo. Então, partes do corpo, circulação sanguínea, os ossos são afetados por essas frequências, né? Por essa vibração. E aí provoca uma série de sensações, desde sonolência, muita gente dorme durante a terapia, né? Que a gente utiliza esses sons porque ele dá uma acalmada, né? E também ele vai agir nas glândulas, algumas glândulas específicas do corpo, com a liberação de hormônios, certos hormônios que vai provocar bem-estar, vai trazer, então, é uma terapia que a gente utiliza esses instrumentos, que pode ser complementar, para tratamentos de depressão, tratamentos, dores específicas, né, dores de coluna, ou também pessoas que têm dificuldade de dormir, para ansiedade. Então, é um instrumento bem legal, né, que alguns anos para cá vem se fazendo bastante pesquisas científicas em torno disso, do uso desses instrumentos, né, e dos benefícios que ele traz para a saúde. Ricardo, a gente está vendo aqui que elas têm diferentes tamanhos, diferentes materiais, né? Isso implica em alguma diferença? De acordo com o tamanho, ele vai gerar uma frequência, um som diferente. Quanto maior, ele vai ter um som mais grave. Se eu tocar nessa daqui, se eu utilizar essa baqueta, ela gera um som, né, mais grave. Essa outra baqueta para essa. E elas são produzidas manualmente. Essas especificamente são importadas, é do Nepal, é fabricada no Nepal e é feita à mão. A gente pode até, não sei se dá para observar, que dá pra gente reparar que tem uns batidinhos assim de martelo, que é uma coisa bem feita manual. E ela é feita de uma liga de metais, então são vários metais. Essas aqui são de 7, algumas podem chegar de 7 até 12 tipos de metais diferentes, né, que eles fazem uma junção específica, quantidades específicas de metais, para gerar esse som. Que é o bacana da taça, é quando você toca ela, se você prestar bastante atenção, ela sempre vai gerar mais de um som. Ela gera um som fundamental e sempre pelo menos uns 3 ou 4 harmônicos, que a gente chama, que são alguns sons, né? E conforme a gente toca e vai tocando junto as taças, esses harmônicos podem se acumulando, se juntando e formando outros sons. E o bacana é que ele gera esse som bem calmante, né? Então ele propicia esse estado meditativo, esse estado da gente de atenção, de alerta. Para mim funciona como se fosse uma vassourinha assim, que limpa os pensamentos na hora que bate. E também é um som bastante, vamos dizer assim, que está na memória das pessoas. Antes de começar aqui, alguém ainda falou, parece o sino da igreja. Então ele lembra muito, então ele dá muito esse estado de alerta. Eu, por exemplo, tenho uma memória sonora referente a esse som, que eu venho da cidade pequena de interior, que sempre tem a igreja, né, que é fundamental. Então situações de festa,
ou de avisos, por exemplo, de velório. Então sempre se toca o sino. E aí ele te dá essa coisa de atenção, de alerta, meio que você paralisa e viaja no som. A ideia das taças no uso da terapia é isso, é propiciar um momento de silêncio. Pode parecer paradoxal, que é uma coisa assim, você utilizar um som para gerar silêncio. Mas é bem essa a ideia é através do som da taça, a gente se silenciar e viajar no som. Ricardo, eu vi que você trouxe alguns outros instrumentos, né? E eles também ajudam na terapia sonora? Isso, a gente também utiliza, além das taças tibetanas, eu tenho aqui alguns instrumentos que são os tambores, e aí tem aqui o tambor Lakota, né? Vou tocar um pouquinho só para a gente sentir o som dele. E também a gente tem aqui o tambor oceânico, que gera esse som aqui, ó. Dá esse som, né, que lembra chuva, remete ao mar, ao oceano, por isso o tambor oceânico, né, esse é o tambor Lakota. Eles também são utilizados, então, como eu disse, na terapia de som, a gente recorreu bastante ao conhecimento ancestral, então tem vários povos de vários locais que utilizam esses instrumentos tanto para rituais, para diversos tipos de festividades ou manifestações, entre elas a cura. E tem aqui o sino pin também, né, esse som bem agudinho, bem delicado. Nossa, Ricardo, eu tô amando, amei todos esses instrumentos. Será que a gente pode tentar tocar algum? Pode sim. Tem até práticas que a gente utiliza os instrumentos que a própria pessoa vai manuseá-los, né? Então, se quiser, pode pegar essa taça. Vamos pegar essa aqui, que ela é mais levinha. Então, Nossa, é pesado. Ela é fácil de tocar, você vai posicionar a baqueta e tenta tocar bem na bordinha assim. Ai, gente, é muito gostoso. Então, você vai sentir que o som ele se prolonga, ele vai ficar por vários minutos. Como que você estava fazendo? Você estava girando aqui, né? É só girar? Era mais difícil para sair o som assim. Nossa, Ricardo, eu amei saber um pouquinho mais da terapia sonora, achei super curioso tudo isso. Eu também adorei, muito obrigada mais uma vez, Ricardo. E quem quiser entrar em contato e marcar uma aula, como que faz? Ah, legal. Eu que agradeço a oportunidade, a possibilidade de estar falando sobre esse trabalho que eu faço. Então, eu dou aula aqui no Centro Musical, aqui além das taças, então eu sou professor aqui de musicalização infantil. Então, quem quiser conhecer mais, eu atendo com massagem sonora, tem atendimentos também faço concertos com esses instrumentos. Pode entrar em contato no meu WhatsApp, que eu vou estar aparecendo aí, e também pelo meu Instagram. E também aqui pelo Centro Musical de Londrina, a proposta é que a gente realize quinzenalmente um encontro, um concerto de taças. Por enquanto está engavetado esse projeto por conta da pandemia, né? Então pela questão de aglomeração. Mas entre em contato lá no Insta, né? Que a ideia também é que aqui no Centro Musical a gente poder fazer algumas práticas dessa. Então, desde concerto meditativo com as taças ou atendimento mesmo individual com a massagem sonora. O contato vai estar aqui na tela. Você está pronto para conhecer o produto inovador que irá mudar o mercado de tintas e restauração. A Graftex apresenta o revitalizador de superfícies. O revitalizador Graftex é um produto incrível, de fácil aplicação e resultado surpreendente em todos os tipos de superfícies. Com certeza você tem algo que gostaria de revitalizar, que já teve uma cor linda e com o tempo foi se perdendo. O revitalizador Graftex recupera a cor original, sem esforço e em inúmeros tipos de materiais, como metais, madeira, plástico e muito mais. Pode aplicar e confiar. Graftex, há 20 anos, novas cores, novos tempos.
Gente, agora eu tô aqui no Centro Musical e eu vou mostrar um pouquinho das aulas que eu faço aqui na escola. O Centro Musical disponibiliza aulas de piano, violão, guitarra, técnica vocal, canto e teatro musical, com profissionais capacitados para atender adultos e crianças, a partir dos 8 meses de idade. Então já corre para a escola fazer a sua aula experimental. E você aí que tem banda, grupo musical ou até carreira solo, você pode fazer a sua live aqui na escola. Fica na rua Ibiporã 436. E esse foi o programa Top Kids de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você também quer ser um agenciado de sucesso, já entre em contato com a Top Kids e siga no Instagram. Então até semana que vem, às 10 horas da manhã, aqui na telinha da TV Tarobá. Beijos, tchau!